2. O que é discipular? Então vem a pergunta-chave: que é discipular? Milhares de definições complexas e programas intrincados podem ser dados, mas o pastor Mark Dever define de forma surpreendente: discipular é ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Dever, 2016, página 15. Precisamos parar de complicar. Muitas vezes dificultamos o discipulado para dar a desculpa que é muito complicado. Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículos 28 e 29, diz que se empenhava, esforçando-se o mais possível, segundo o poder de Deus, para anunciar o Evangelho e para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Anunciar e apresentar, batizar e ensinar. Essa é a bomba dupla do coração do discipulador. Discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Dever, 2016, página 15. O alvo é grandioso, ser como Jesus. Então precisamos ser intencionais. Isso significa que discipular necessariamente envolve tomar iniciativa, não é algo passivo. Dever, 2016, página 42. Envolve buscar uma pessoa que deseja crescer. Mas como faremos isso? Há vários elementos que poderiam ser ditos, mas envolve pelo menos ensinar, corrigir, servir de modelo e amar. Discípulo é um aluno, então discipular envolve ensinar a guardar tudo o que Jesus ordenou. Em relacionamentos interpessoais, isso acontece quando há conversas espirituais significativas. Mais do que conversar sobre a vida, discipular envolve conversar sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre o Evangelho e aplicar essas gloriosas verdades à nossa vida. O que ensinar? Vai depender da necessidade de cada fase da vida da pessoa que está sendo discipulada. Mais do que passar a pessoa por uma classe de doutrina, é ser sensível às áreas em que ela precisa se desenvolver, o que pode ser feito conversando sobre o sermão do domingo, lendo a Bíblia juntos, lendo um bom livro cristão. Parte do ensino envolverá corrigir em amor erros e pecados, alguns que a pessoa muitas vezes não enxerga e até discorda. É buscar exortar, consolar e admoestar para que a pessoa viva por modo digno de Deus, que a chama para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. É falar a verdade, visando ao amor que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Talvez chegue um ponto em que a lição sobre disciplina precisa ser aplicada, mas saiba que a maior parte da disciplina que acontece na igreja é informal e restauradora. Além de ensinar e corrigir com palavras, também precisaremos ensinar com nossos exemplos. Afinal, Jesus disse que é para ensinar a guardar. O alvo é a obediência. Lógico que nosso exemplo só é válido conforme reflete a Cristo, que nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Isso vai envolver ser hospitaleiro e receber a pessoa em nossa vida, em nossa casa, em nossos relacionamentos familiares. Jovens e adolescentes de famílias desestruturadas podem ver como um pai piedoso lidera um culto familiar. Moças poderão testemunhar como uma mãe de 3 crianças faz para lidar com elas. Isso não significa que seremos modelos perfeitos, mas que, até em nossas fraquezas, poderemos dar exemplo de arrependimento e fé. Por fim, envolve amar.
Envolve receber em seu coração e gostar de estar juntos. Envolve chorar nas dificuldades e ser ombro amigo na morte de um parente próximo. Envolve alegrar-se com as bênçãos de Deus e o nascimento de um bebê. Envolve se importar e buscar os interesses daquela pessoa primeiro. Envolve ser paciente com as imaturidades e agir em bondade. Envolve orar continuamente e até mesmo sofrer como que dores de parto, até Cristo ser formado naquela pessoa. Discipulado não é um programa, é um relacionamento centrado em Cristo. Discuta. 1. Você achava que o discipulado era complicado? Como a definição do pastor Mark Dever o ajudou? 2. Que mais podemos fazer em um discipulado?